Olá, queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica do Brasil. Aqui é Mário Lúcio, nesse tempo, coordenador nacional do Ministério de Formação. Nós estamos aqui para mais um vídeo, mais um momento com a palavra, oração, da série Levanta-te. E no vídeo dessa semana, o Senhor nos convida a levantar o nosso batismo no Espírito Santo. A experiência marcante, a grande graça que o Senhor nos dá através da Renovação Carismática Católica, o batismo no Espírito Santo, como um dos elementos essenciais da nossa identidade. Então o Senhor deseja, nessa moção do levantar, inspirado no livro de Jonas, que o Senhor pede para ele levantar e ir até Nínive, até onde é necessário. E muitas vezes na nossa vida nós não estamos indo aonde é necessário. Por quê? Porque é necessário levantar o nosso batismo no Espírito Santo. Aquele momento em nossa vida que vai nos impulsionar a fazer a vontade de Deus, a ter uma experiência profunda com o Senhor. Então é necessário levantar no nosso batismo no Espírito Santo, para que assim possamos chegar à experiência verdadeira do Senhor e transbordar do Senhor aquilo que é necessário e aquilo que Ele vem nos chamar, o nosso chamado, a nossa vida, a nossa história, tudo transbordar nessa experiência do Senhor. E a experiência que o Senhor deseja trazer para nós, através da palavra, é tirada do livro de 2 Macabeus, no capítulo 1, dos versículos 18 a 22. Quando os Macabeus vão contar a história do povo de Deus na época do exílio da Babilônia, quando os nossos irmãos judeus, israelitas, foram exilados do seu país, foram tirados do seu país para a Babilônia. Quando aconteceu isso, havia uma experiência interessante, quando Deus tinha acendido o fogo no templo sagrado, e esse fogo nunca poderia ser apagado. Porém, na época do exílio da Babilônia, onde os judeus acharam que ia ficar pouco tempo fora, o que fizeram? Alguns sacerdotes guardaram o fogo no fundo de um poço seco. Pegaram um pouco do fogo do altar e guardaram lá no fundo, pensando que passaria um ano ou algum tempo e aquele fogo ainda estaria lá e eles continuariam e acenderiam de novo o fogo do altar. Porém, eles ficaram 143 anos longe de sua terra. Mas, quando Deus suscitou Neemias, ele veio até Jerusalém e trouxe aqueles descendentes daqueles sacerdotes daquele tempo. E eles foram direto procurar nesse poço seco esse fogo. Porém, muitos anos se passaram e nada encontraram. Acharam apenas um líquido espesso, no qual Neemias pediu que trouxessem esse líquido. Colocaram sobre o holocausto, sobre o sacrifício, e quando as nuvens abriram e o sol bateu naquele sacrifício, veio um grande fogo novo que maravilhou a todos e continuou o sacrifício do fogo do povo de Israel. O sacrifício continuou a ser consumido pelo fogo. Mas o que tem a ver essa palavra com o batismo no Espírito Santo que nós refletimos neste vídeo? É que, irmãos e irmãs, por ora pode ser que na nossa vida pessoal, no nosso grupo de oração, nós tenhamos deixado baixar a guarda e deixado de estar com o Senhor, deixado de buscar a experiência por algum motivo, um desânimo, muitas atividades, a própria pandemia que fez nos fechar os grupos de oração, e isso pode ter esfriado a nossa fé. Então algumas experiências podem ter sufocado aquela experiência inicial maravilhosa do batismo do Espírito Santo, que é a transformação de vida, que é a busca da conversão, a busca da santidade e aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Então, quando aqueles homens foram procurar a essência, foram procurar o fogo, não acharam mais nada, um líquido espesso. Talvez a nossa vida esteja assim, talvez a sua vida esteja assim, o seu grupo de oração esteja assim, mas eu quero dizer para você, é preciso pegar esse líquido espesso, a lama, a água, aquilo que tem, trazer a nossa verdade, para que o sol, que é Jesus Cristo, o batizador, possa iluminar e trazer um fogo novo a partir dessa experiência. O Senhor deseja dar o fogo dele, o fogo verdadeiro, o fogo de Pentecostes em nossas vidas, para que possamos assim fazer a sua vontade. O próprio livro dos Macabeus vai dizer em 1 Macabeus 3:18,
quando eles estavam diante de um grande exército com poucos combatentes, poucos, com fome, eles estavam com fome, sem força, sem água. E aí Judas disse para eles: a vitória no combate não depende do número de combatentes, mas da força que desce do céu. E essa força é enviada por Jesus Cristo, o nosso sol, o sol da igreja, o sol da sua vida. Ele pode trazer os seus raios e iluminar, e a partir disso esses raios são o Espírito Santo de Deus que vem colocar um fogo novo em nossos corações, em nossa missão, no seu grupo de oração. Então é preciso, irmãos e irmãs, que nós deixemos esse fogo novo alcançar a nossa vida e a nossa história, porque o Espírito Santo vem e ele é a força que pode. Se estamos com pouco, se o seu grupo está com pouco, poucos servos ficaram, estão desanimados, a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Peçamos ao Senhor: Senhor, envia este fogo novo. Nós trazemos a nossa verdade, nós trazemos a nossa lama para que o Senhor transforme ela em fogo, fogo do Espírito Santo. Como em Pentecostes, que as línguas de fogo se repartiram e repousaram e transformou toda uma história. Transforma a nossa história, Senhor, com o teu Espírito Santo. Derrama esse fogo novo. Nós trazemos a nossa verdade, porque o Senhor pode transformar todas as coisas. Então, Senhor, levanta o nosso batismo no Espírito Santo, para que ele seja, para a honra e glória do teu nome, a graça de nossas vidas e de nossos grupos de orações. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e o seu grupo de oração, que ele possa levantar o batismo do Espírito Santo. Então tenha fé, acredite e peça esse Espírito Santo, porque quem pede recebe e quem procura acha. A palavra já nos orienta. Peçamos essa graça, porque o fogo novo virá e transformará os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.